Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, o nosso convidado é o Leonel David. Tudo bem, Leonel? Olá, tudo bem? Olha, tu lançaste recentemente um livro autopublicação que não é assim muito conhecido. Uhum. Podias falar um pouco, para os ouvintes te conhecerem melhor, da tua ligação com a banda desenhada, desde quando eras mais novo? Ok. Pronto, muito brevemente, eu era ávido leitor de bandas desenhadas, claro, muitas da Marvel, de comics, de todos os super-heróis. Claro que depois, mais velho, descobri banda desenhada japonesa, manga, por isso uh, vários tipos de banda desenhada desde que sou miúdo que leio. No entanto, nunca pensei que banda desenhada fosse o que eu queria mesmo fazer. O que eu queria era escrever, desenhar, escrever histórias e desenhar. Portanto, banda desenhada é apenas um veículo e isso é uma das coisas relevantes para esta minha história, porque é muito sobre temas atuais e eu tentei ser cinematográfico e tentei criar alguma coisa que fosse adaptada para uma maneira de ver uma história como cinema ou como filme, sempre foi uma das coisas que eu sempre quis fazer. Um, de resto, não sei muito bem o que dizer aqui. Sim. Olha, diz-me uma coisa, pronto, desde o princípio sempre sentiste essa necessidade de contar Uhum. histórias. Sim. Tu no secundário seguiste artes, não foi? Exatamente. Eu estudei em Belas Artes. Eu estudei na Soares Reis, que para mim foi uma experiência espetacular. Uma escola muito, muito boa cá no Porto. E depois fui para Belas Artes, onde tirei artes plásticas, vertente multimédia. E desde que saí da faculdade tentei fazer sempre desenho digital, que é o que faço agora, e o livro de Moral, the Graphic Novel, que já agora está toda em inglês, foi feita de uma ponta a outra toda digital, com uma Cintiq, nada passou por papel. Não sei se isso é relevante, se os ouvintes estão Sim. interessados nisso. É uma coisa que eu Sim. gostava de passar, é este tipo de estas informações e técnicas que eu fui aprendendo e gostava de ensinar à malta mais jovem, só que ainda não sei muito bem que tipo de plataforma é que e se há alguém interessada sequer. Em conhecer. Uhum. Olha, diz-me uma coisa, depois quando saíste da faculdade, Uhum. tu já tinhas tido algumas experiências a fazer pequenos fanzines de banda desenhada, fazias pequenos projetos, mas estavas à espera da melhor oportunidade para depois poderes avançar? Um, eu sinceramente nunca fiz muitos fanzines. Nunca achei que ter uma presença constante sobre fazer banda desenhada fosse uma necessidade. Eu acho que eu era mais um ávido leitor e entusiasta. Para mim, por exemplo, a Akira, isto vai ser uma coisa muito millennial de dizer. Eu não sou nada colecionista em coisas físicas, mas qualquer computador que eu tenha tem que ter digitalmente a história toda da manga de Akira no computador. Sempre que for preciso, eu tenho que conseguir aceder àquela banda desenhada. Pronto, isso se calhar é um amor que eu tenho pelo formato e pelo o meio que se calhar me leva sempre para esta produção criativa. Não sei se isso é relevante também. Sim. Olha, diz-me, vamos então falar então do teu projeto, que foi um projeto, o teu livro Uhum. que tu lançaste e não tendo a partir de muita experiência, todo feito digitalmente, como tu já estiveste a explicar, com várias páginas. Explica então, tintim por tintim, como é que surgiu o projeto, tenta explicar também cronologicamente a partir de que ano é que começaste a pensar sobre como se poderias lançar o livro, mais ou menos quanto tempo é que demoraste a fazer, conta todos esses pormenores. Ok, isto vai ser muito longo. Ok, eu demorei aproximadamente 3 anos, desde o início da produção até que a primeira tiragem foi terminada. Foi basicamente 3 anos, quase 3 anos. Mas a história e algumas simbologias, algumas ideias já estão comigo há muito tempo. Por exemplo, eu até já tenho uma tatuagem com o símbolo
que aparece recorrentemente na história, porque um dos temas da história é como a imagem e a iconografia está muito ligada à cultura e aos memes da sociedade, que é cada vez mais relevante hoje em dia. Então, basicamente, a história surgiu desta necessidade de imaginar um futuro, moralidade e a tecnologia têm que estar lado a lado, porque são as duas coisas que vão alterar como a humanidade é no futuro, não é? Em termos culturais, em termos económicos, tecnológicos, etc. Portanto, foi uma necessidade, mas claro que depois as histórias são sempre um bocado complicadas de estruturar. Uma pessoa pode ter há sempre há sempre peças que uma pessoa tem de cumprir, não é? Se é uma comédia, se é uma tragédia, etc. Aqueles tipos de histórias. E eu acho que a história, na realidade, é densa em termos de temas e de peças de conteúdo escondidas no meio. Mas em termos estruturais, é uma história do herói martirizado. Tem muita iconografia semelhante à religiosa cristã, mas no entanto goza com ela, no sentido em que eu sou agnóstico ou ateu, ou seja o que for que uma pessoa queira dizer. Eu acho que o que é mais importante nos temas do meu livro é como a tecnologia e a moralidade vão infectar ser influentes no futuro. Desculpa lá, eu disse que me ia engasgar. Sim, sim, sim. Sim, portanto, falas dessa ligação com a tecnologia. Que mais outros temas tratas nesse álbum? Nesse álbum? Como assim? No livro que tu fizeste? Sim. Basicamente, pronto, posso começar pela capa. Pronto, a personagem principal, que é a personagem que está na capa, a principal, como quem diz, pode-se dizer que existem outras personagens principais, mas aquela personagem chama-se Sam Harris, que é logo uma referência a um autor e neurocirurgião, não é neurocirurgião, mas ele é cientista do cérebro, basicamente, e é um autor e escritor americano, e basicamente ele tem um livro chamado The Moral Landscape, em que ele tenta usar o método científico para chegar a uma métrica de moralidade, o que é muito interessante em termos culturais, porque certas coisas são relativas, não é? Por exemplo, a ideologia de casamento e de homem e mulher podem ser relativas moralmente em relação à cultura que está inserida, então torna-se tudo muito, muito, muito mais complexo e nada é tão preto no branco. No entanto, na capa vemos o Sam Harris sentado na sanita e uma peça de informação que não existe na capa, mas depois existe dentro da história, que aquilo que acontece na capa é a personagem principal a receber uma notícia em que pessoas estão a atirar da janela do seu escritório. Basicamente, suicídio em massa está a acontecer no local de trabalho dele. E ele é o chefe. Pronto, e então a história revolve um bocadinho acerca de basicamente um cataclismo que acontece na história daquela personagem e depois tudo o resto envolve temas de moralidade, tecnologia e etc. E relações humanas, sentimento de perda, etc. Olha, em relação... Tu, quando planeaste o teu livro, desde o princípio, não, foi para ser... querias ter sempre uma versão impressa, correto? Sim, claro. Sim. Eu fui fazendo e publicando online e passado uma ou 2 semanas, acho que mais, se calhar, de estar todo concluído online, imprimi e ficou completamente a primeira edição editada. Mas tu quando à medida que ias publicando como se fosse um webcomic ou... Era num Tumblr que eu não andava a partilhar com ninguém. Okay, era um blog Exato. circunscrito. Sim, era o meu um segundo blog que eu fiz e que alterei o HTML todo para ele ser completamente gratuito e ser possível de ler do início ao fim.
escolher a página, etc. E tem também um about page onde se pode ir comprar o livro. Uhum. Pronto, basicamente fiz isso tudo sozinho e, aliás, pronto, é isso. Fiz site e banda desenhada tudo sozinho no espaço de 3 anos. Sim, mas pronto, se colocaste no Tumblr, mesmo não tendo um grande público, ias pedindo a opinião a alguns amigos teus para te darem o feedback, não? Sinceramente, nem por isso. Foi uma coisa tão fechada que eu fiz isto por mim. Eu fiz o livro completamente por mim e porque necessitava de deixar uma peça minha, que isto basicamente é muito reflexo de quem eu sou, não é? Por isso, apenas no desenvolvimento, apenas, sei lá, uma mão cheia ou 2 mãos cheias de pessoas sabiam sobre a história. Por isso é uma coisa que nem toda a gente conhece. Sim, portanto, tinhas algum secretismo na maneira como estava a ser feito. Nem é bem secretismo, se calhar não partilhei suficiente, ou as pessoas não estavam interessadas. Uhum. Mas tu desde o princípio a tua ideia foi publicar em inglês, portanto Sim. querias que a história chegasse a um público Sim. Mas também mais geral, portanto. tomei precauções para ser possível de traduzir. Tenho fecheiros com todos os diálogos e posso simplesmente traduzi-los e trocá-los e voltar a imprimir se for necessário. Ou até só publicar online. Se houver um outcry de só estão a ver, eu falo muito em inglês, mas se pedirem uma versão em português, eventualmente eu lanço uma online gratuitamente. Sim, ok, se alguém pedir, está disponível. Ok. Em relação ao número de páginas, foi sempre estas que tu planeaste ou foi um processo em que tu tinhas mais ou menos o argumento base, mas depois ias avançando? Já explicaste várias vezes que esta banda desenhada obedecia uma lógica cinematográfica, mas certamente houve algumas coisas que ao longo dos 3 anos tu foste alterando em relação aos teus planos iniciais. Mais ou menos. Eu acho que desde que eu comecei a escrever, ou seja, a produção dos 3 anos, todos os plot points e desenvolvimentos essenciais da história estavam completamente estruturados. As únicas coisas que tinham alterado foi na pré-produção muitos pequenos detalhes em termos de como é que isto vai acontecer, é que foi mudando ao longo do desenvolvimento. Mas desde que eu comecei a trabalhar a sério, em que eu tentava fazer mesmo uma página por dia, e que não é possível, é mesmo impossível fazer uma página por dia às vezes, basicamente, exato, fiz uma página cada 3 em 3 dias, pela lógica, não é? Se demorei 3 anos, ou qualquer coisa assim, sei lá. Onde é que eu ia dizer? Desculpa, perdi um bocado. Desculpa, Sérgio. Estava a falar de, exato, 194 páginas, exatamente. A estrutura estava planeada e eu queria sempre usar o tempo do leitor ao virar a página. Tem um peso, não é? Isso é como se fosse no cinema, sei lá, 20 segundos de apenas cenários, significa que o tempo está a passar ou que as personagens estão a contemplar alguma coisa, o que significa passagem de tempo. E então eu tive que acrescentar mesmo páginas porque era necessário para a história e para... Se bem que pode o resultado final não ser tão poderoso como eu queria, eu se calhar até estendia mais e fazia uma nova versão extensa com mais páginas, porque certas coisas parece que foram apressadas, principalmente se houver um número, se contarem um número de palavras escritas na história do início ao fim, os primeiros 60% da história tem quase todo o texto. A partir de meio, a partir da página 100 ou alguma coisa assim, fica com muito mais ação, muito mais informação visual, menos texto. E então a noção de tempo de ler muda completamente. Isso foi uma luta, por isso é que eu tive de acrescentar páginas às vezes, ou reduzir noutras, ou condensar texto. Foi um bocado complicado. Por acaso foi um processo, pronto, foi o meu primeiro livro, portanto penso que não foi assim tão mau. Sim, foram os dores de crescimento. Exato. E, à medida que ias trabalhando, depois ias sentindo. Sabes que há várias pessoas que às vezes, quando entram no teu processo,
estão a construir um livro e tem, mesmo quando têm um plano e um projeto, à medida que vão fazendo, e ainda por cima, como tu explicaste, foi 3 anos que estiveste a trabalhar, Uhum. muitas vezes o próprio traço vai mudando ao Pois. longo desses 3 anos. Uhum. Isso aconteceu um pouco contigo? Eu penso que há uma fase do meio, porque eu não fiz. Eu não fiz mesmo tipo da primeira página até à última em sequência. Eu sei que a primeira página foi a primeira coisa a ser feita, mas a última página foi alguns a 140, uma coisa assim. Portanto, eu saltei muito no meio da produção e há momentos, principalmente os momentos de flashback, que são referenciados, que é um flashback através do uso do background negro, que significa que pronto, alguma coisa mudou na página, portanto, aqui a linha temporal foi para trás e nesses momentos os desenhos são muito mais apressados porque não é necessário tanto o detalhe, não é preciso esconder pequenos detalhes. O que está a acontecer é um flashback importante, por isso o que é importante é só mesmo ler de vinheta a vinheta. E então nota-se aí imenso isso que estás a falar do traço mudar, de quantidade de detalhe e quantidade de, sei lá, até mesmo de expressão muda completamente. Uhum. Olha, talvez fosse interessante explicares aos ouvintes como é que foi o teu método de trabalho quando estavas a fazer. Eventualmente, quando fazias a história, tinhas um guião já pré-feito. Não sei se tu utilizavas o processo de fazer miniaturas. Já explicaste que o teu processo é digital, mas primeiro, inicialmente, fazias uns esboços. Depois, podes falar um pouco das ferramentas Sim, que usaste para colorir. sim, pronto, eu se calhar a coisa que eu mais fiz a nível profissionalmente, foram storyboards. Portanto, estás a falar de miniaturas, fazer thumbnails. Sim, sim, sim. Eu já fiz imenso e estou farto de fazer storyboards. Portanto, esta história também foi basicamente toda borda primeiro e só depois é que eu saltava de página para página, acabar esta página hoje, acabar aquela página hoje, porque dependia do meu estado de espírito também e do que é que eu queria desenhar. Mas então o processo em si, isso se calhar vai ser um bocado complicado porque alguns são esboços, outros são. Eu montava a vinheta com fotografias, referências. Eu usei 3D que eu modelei para algumas das caras das personagens, por isso é que algumas são um bocadinho Uncanny Valley, que eu usei 3D para ter a certeza que não ia fazer erros de proporção amadora que se faria diferente hoje em dia. Claro que Sim, não sim. é? Depois de várias histórias e tantas ilustrações, passado tantos anos, claro que agora já fazia diferente. Mas sim, tem muitas técnicas. O facto do digital nos possibilitar tantas ferramentas diferentes fez com que o processo em si fosse muito diferente de página para página. Por exemplo, sempre que tem uma estátua, eu usei referências com fotobash para não fazer mesmo uma estátua que existe, não replicar uma estátua que existe, mas juntar duas ou três numa só estátua. O que dá logo mais contexto, dá logo mais mensagens subliminares, entre aspas. Pronto, esse tipo de coisas. Não sei muito bem como é que é de explicar Sim. todas as técnicas que eu usei, mas Usaste uma Cintiq, não foi? Depois usaste o Photoshop para colorir. não, o Photoshop não é para colorir, o Photoshop é para desenhar tudo. Tudo o que é Uhum. desenhado é no Photoshop e depois foi editado Sim, sim, em sim. programas. Mesmo quando fizeste a arte final, Tudo, tudo, tudo. fizeste tudo no Photoshop. Uhum. Uhum. Em relação ao tipo de coloração, desde o princípio quiseste trabalhar a cores, nunca quiseste trabalhar a preto e branco. Mais ou menos no início, por acaso é engraçado perguntar, porque antes de 2013, antes de 2013, não, antes de quando é que eu comecei isto? Já me lembro. Eu publiquei. Já não me lembro em que ano é que eu comecei, mas muito antes eu queria fazer mesmo super cinematográfico, sem o apoio da linha, sem o esboço, ser tudo completamente a forma e ser o mais cinematográfico possível, usar cor, mas usar basicamente color scales, por exemplo, se tivesse
no exterior ser mais verdes e castanhos, se estivesse no interior ser mais amarelos e azuis, usar esse tipo de... E tentei imenso, fiz várias páginas que... Eu lembro que a primeira página eu repliquei-a umas 10 vezes, com estilos diferentes. Mas depois acabei por ficar num estilo mais cinzento, mais cheio de textura, com mais moarrés, com mais aquele contraste entre antigo mas digital, sujo mas limpo, assim uma mistura de justificações, sei lá, que depois acaba por ficar parecido com a banda desenhada japonesa, que eu acho que Uhum. tem um bocado o meu estilo, mas com o estilo de manga. Mangá. Sentiste algumas dificuldades na legendagem e na balonagem? Costuma ser sempre uma parte complexa para quem não tem muita experiência a trabalhar em banda desenhada? Mas não percebi qual foi a pergunta. Eu estava-te a perguntar se tu sentiste dificuldade a fazer a balonagem e Sim. legendagem Sim, foi uma das na críticas que eu história de recebi. banda desenhada, porque costuma ser uma área um bocadinho complicada para quem não tem muita experiência. Sim. Eu também fiz tudo à mão. Eu não quis usar balões pré-feitos, fiz tudo à mão. Então foi uma das críticas. Acho que foi a primeira crítica que eu recebi de um amigo. Foi que os balões não estavam direitos ou alguma coisa assim. E eu achei tipo, se lixe. É o primeiro livro, não quero saber. Sinceramente, eu fiz mesmo para mim. Eu sei que se calhar estou a dar uma má imagem de mim próprio, mas sim, deveriam ser muito melhores e tive dificuldade em fazê-los, claro. Foi um processo chato. Eu não queria mesmo usar balões pré-feitos, que se notaria que ia ser, como é que eu ia dizer, cheap, mais barato, mais fácil, mais... Pronto, eu tentei ser mesmo personalizado e tentei fazer os balões. Claro que Uhum. às vezes era trabalho a mais para nada, para ficar um bocadinho... Sim, sim. Pois, a própria balonagem e É legendagem complicado. tem também algumas regras específicas, que é a maneira como os textos são colocados, de uma maneira que tem que fluir A a conversa, sim. leitura. Uhum. As próprias pontas dos balões têm que estar sempre apontadas para a boca das personagens, pronto, e uma série de outros pormenores. Depois, às vezes, os próprios balões têm que estar partidos em duas partes ou em mais, Uhum. porque um balão com excesso de texto depois também Sim, torna a leitura mais desagradável. certo. Há uma série de pequenas regras que isto também, ao longo do tempo, Sim, vai-se sim. ganhando experiência e depois vai-se descobrindo. Sem dúvida, eu tentei ser o mais cinematográfico possível, tentei não perder a cabeça com com a produção da história, sabendo que eu fiz isto tudo sozinho e como tivemos a falar, nem toda a gente conhecia, não tinha muita gente a dar-me alento para continuar, mas pronto, eu fiz mesmo por amor à história e por amor à minha própria vontade de criar. Se bem que eu aceito mesmo. Eu acho que há aí balões. Eu deveria fazer uma segunda tiragem melhorada, mas tem balões Uma que são segunda edição, sim, sim, uma ótimos. segunda edição com a revisão de alguns aspectos. Uhum. Aham. Olha, em relação ao feedback, pronto, tu depois lançaste posteriormente uma versão impressa em inglês e tens feito algumas vendas. Hum, Qual tem sido assim, apesar de não teres feito uma grande divulgação, qual tem sido assim o feedback das pessoas que compram o teu livro e a opinião a respeito dele? Sinceramente, eu não procuro e não recebo, não me enviam. Percebe o que estou a dizer? Não me chega a mim o feedback. Um, Portanto, não sei. Diz-me tu, Sérgio. Por acaso, não faço ideia. Sinceramente, não tenho mesmo noção. Sei que há algumas críticas do facto o livro é o meu primeiro livro, portanto, tenho sempre essa desculpa, não é? Mas, Claro. mas não sei, por acaso não procuro muito feedback. Não, acabas por não procurar muito, Sim, não é algo que te preocupe excessivamente. certo. Ok. Então, e de resto, em termos de leituras de banda desenhada que costumas fazer agora nos últimos tempos, podes Não, recomendar aqui alguns livros que posso tenhas. tentar, mas eu não tenho visto nada. Estou a trabalhar em animação agora e não tenho tido tempo para mais nada.
Mas nos meus tempos livres, sempre que sai um novo capítulo de One Punch Man, há uma parte em mim que, que me diz que eu tenho que ir ler, mesmo que seja uma revisão de páginas anteriores. Que mais? Não sei, tenho visto coisas de autores que eu sigo pelo Twitter e pelo Reddit, mas sinceramente eu acho que nesta era que estamos do content creation e etc., eu acho que cada um de nós tem o seu nicho. E eu tenho visto imensas coisas que se calhar alguns dos teus ouvintes se calhar devem conhecer, mais como podcasts também, como este e tudo. E por acaso não tenho grandes sugestões para dar. Gostava de, por acaso, gostava de dar, mas não sei. Estou a escrever uma história nova, só que não vai estar publicada até durante anos, Tão portanto nem cedo. vale a pena estar a fazer agora publicidade. Se quiseres falar do teu futuro projeto, podes, enfim, não lancei todo o mistério, podes falar algumas coisas, Pronto, porque não? posso dizer rapidinho, pronto, vai se chamar Dichotomy e vai ser também tudo em inglês, sobre basicamente tudo o que é dicótomo, sobre as noções de, de dualidade, de bom e mau, 0 e 1, todas estas dualidades que nós temos, que existem presentes na nossa, não só na nossa cultura, mas até mesmo na física e tudo. É muito interessante pensar nisso. E claro, também envolve o futuro e maneiras diferentes de ver cultura. Por exemplo, Uhum. imaginar culturas diferentes, mas com restrições ou monetárias ou tecnológicas diferentes, a viver em conjunto, como se fosse coisas em que tanto podem ser utópicas como distópicas. Portanto, basicamente o imaginário do futuro é a coisa que eu mais gosto de fazer. E em vez de ser uma banda desenhada, vai ser em prosa, vai ser basicamente um romance, mas vai ter apoio visual e com ilustrações a cor de cada 4 em 4 páginas ou alguma coisa assim. Uhum. Nesse caso já vais fazer um romance em prosa. Uhum. Sim, Ok. tudo em inglês e vai ser muito mais internet lingo e essas coisas. Ok. Olha, se calhar podes dar aí alguns links para alguns ouvintes Uhum. que não saibam onde está o teu trabalho, que existe a opção de comprar a versão impressa, Sim. mas também tens disponível online. Uhum. Se puderes dar algumas indicações. Claro, claro. Se pesquisarem moralthegraphicnovel.com, tudo junto, vai aparecer a história por completo gratuitamente, que é o tal Tumblr que eu fiz. E se quiserem comprar o formato físico, ou até podem encontrar também gratuitamente através deste segundo link, que é o moral.store, ou seja, moral.store, e vão dar ao meu site com user bio, etc. Se quiserem ver outras ilustrações, podem ir ao meu Behance/Cogita, e depois podem encontrar na internet por aí. Disponível. Exato. Ok, Leonel, muito obrigado por este Obrigado. tempo. Espero que os ouvintes ficaram a conhecer um pouco melhor o teu trabalho. Eu também vou colocar os links na própria página do podcast para chamar a atenção. Uhum. E muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Obrigado pela conversa.